Estimados alunos, então nós vamos corrigir as questões do PET de filosofia em relação à segunda semana. Então nós temos aí praticamente 3 questões que nós vamos resolvê-las e comentá-las para ver se mais ou menos a resposta de vocês corresponderam àquilo que estava sendo pedido, né? Então é bom que todos corrijam as suas questões para quando a gente for fazer as avaliações diagnósticas, a gente possa aí, sempre eu deixo estar consultando o caderno para poder pensar naquilo que vão ser as questões posteriores. Aí é bom você conferir se a sua resposta está um pouco de acordo com aquilo que está sendo pedido, né? Então vamos lá. São questões que muitas vezes a gente vai ver que elas têm um cunho mais pessoal, de pesquisa, mas é bom estar atento àquilo que está sendo pedido e àquilo que você está respondendo, para não acontecer de você sair muito por fora daquilo que deveria ser um pouco a argumentação. Então, nós vimos um pouco mais sobre ética e moral e algumas questões e principalmente alguns temas muito espinhosos e delicados, mas que são de natureza, muitas vezes, dialogal, que a gente precisa estar sempre conversando. Não adianta a gente fugir dessas questões, simplesmente se fechando ou se baseando num ponto de vista apenas. É bom a gente estar pesquisando, se abrindo para discutir essas questões, né? Sobre a questão de uso de tecnologia, as pesquisas em relação ao combate aos cânceres que existem aí, o Brasil ele tem uma pesquisa bem avançada. A gente vê pesquisando, tendo um conhecimento de que há muitos institutos especializados. Existem aí por volta de mais de 300, né? Em algumas pesquisas apontam 317 unidades e centros de referência mesmo ao tratamento do câncer no Brasil. O que a gente pode perceber, isso daí não é um cunho simplesmente de tecnologia e de pesquisa, porque agora nós estamos perante essa pandemia, a gente percebe que no Brasil há uma questão muito grande de falta de políticas para prevenção em várias questões de saúde e de desigualdade social. Se vocês verem os desafios que há nestas áreas, sempre aparecem esses 2 pontos. A falta de política de prevenção é porque diversos tipos de câncer, eles poderiam ser evitados. Poderiam ter uma propaganda e ao mesmo tempo um trabalho de prevenção usando todos os meios sociais que a gente tem de comunicação social para orientar e conscientizar as pessoas para estarem fazendo exames, evitando certas coisas que muitas vezes conduz a um tipo de câncer que poderia ser evitado por questão de conscientização. A desigualdade social, não basta ter só essas unidades, centros de assistência, se muitas das vezes eles só são acessíveis para quem possa pagar, né? É claro, porque esses tipos de pesquisas existem e exigem um investimento muito grande e precisa haver retornos. E como há poucas políticas de acesso e até mesmo de poder fazer com que a população tenha esse acesso, muitas das vezes em relação a vários outros elementos que estão aí no nosso Brasil, né, de emprego, valorização de vários serviços, a gente percebe, por exemplo, tirando alguns países, 6 países da África, o Brasil, no ranking da desigualdade social, está em 7º. Isso daí é muito sério. Então, por causa disso,
muitas das vezes o acesso a esses tipos de tratamento exige muitas das vezes realmente uma questão financeira boa, né? A gente tem alguns referenciais, igual de Barretos, que ajudam muitas pessoas, muitos artistas, pessoas famosas aí que contribuem, mas isso em âmbito de Brasil ainda é pouco, né? A segunda questão é uma questão assim mais pessoal, tanto a segunda e a terceira, porque a segunda envolvia a opinião do professor de pesquisa aí, de seu professor, sua professora de biologia, em relação a algum desses assuntos, mas vou pegar a questão 2 e a questão 3 também, que aí seria a sua pesquisa, né, sobre dois desses problemas, de questões dentro da bioética, que muitas vezes são questões aí que exigem a gente ter mais conhecimento, não simplesmente você se fechar. A pesquisa de células-tronco, sobre a questão de clonagem humana, eutanásia, aborto, o uso de animais e seres humanos como cobaias. Não basta simplesmente hoje a gente falar que eu sou contra, porque muitas pessoas que são contra, se dizem contra, quando isso acontece na família delas ou com alguém de interesse delas, elas fazem ao contrário. Então, age por emoção, né? Eu sou contra desde que não aconteça comigo. A hora que acontece comigo, aí eu mudo de opinião. Então, para a gente não cair nessa incoerência, a gente precisa pesquisar. Então, a gente tem que entender que tecnologia, ela caminha junto com a ética. Então, assim, não basta só a gente falar e perceber que isso daí é uma questão de evolução. Se a gente percebe que a sociedade vai mudando, é preciso também não simplesmente olhar para o lado da tecnologia isolada da ética. O que seria a ética? Eu avanço totalmente nessa reprodução, na clonagem humana, por exemplo. Mas até em que ponto, eticamente, certos elementos que envolvem esse contexto de pesquisa não vai prejudicar a vida humana. Então isso que é a pergunta da ética. A ética, ela não vem para podar, ela vem para perguntar sempre o lado positivo que vai contribuir. Então a gente sabe que diante disso também tem os elementos de desigualdade social que eu já apontei anteriormente. Como certas pessoas têm acesso, porque são tudo elementos integrados. Você tem uma evolução muito grande de tecnologia, igual nós estamos agora nesse momento de pandemia. Existem muitas pessoas, muitos alunos que não estão tendo condições, não estão tendo acesso a essas aulas nossas online. Isso, por que será? Por causa que a gente percebe que a tecnologia é cara, internet é muito cara ainda no Brasil, nem todos têm condição de pagar. Isso eu sei que tem muitos alunos que não têm um computador em casa, isso já é pesquisa, que já saiu na TV, em vários jornais, em várias revistas de grande circulação, e até pesquisas muito sérias mostrando que é um elemento muito presente. Então, é preciso que, para haver avanços tecnológicos, tem que envolver as pessoas, independente da classe social. Tem que ver que todo o avanço ele precisa contribuir para uma ética, um ethos, uma humanidade que se sinta bem. Então não basta apenas evoluir em algo, mas que ele é só acessível para algumas pessoas. E isso daí não vem de quem está ali investindo. Nós todos só conseguiremos realmente avançar nessas questões se nós realmente tivermos esse interesse de pesquisa. Se a gente quer ter uma consciência
mais de liberdade, nós precisamos não fecharmos em nosso mundo, mas termos esse sentimento de pesquisa, de observar que todas essas discussões são importantes para mim também. Eu preciso, e não é porque agora não aconteceu nada em minha família que eu não vou pesquisar sobre elementos do aborto, sobre elementos de inseminação artificial, sobre elementos, não tem ninguém morrendo que eu possa decidir. Mas se eu tenho a curiosidade, isso é uma questão filosófica, né? De ter curiosidade, de ser uma pessoa de pesquisa, de buscar conhecimento. Isso vai me ajudar realmente a ter mais consciência. E a liberdade, ela vem dessa consciência, não só ter as informações, mas saber filtrar elas também. Então nós vimos que nessa semana 2 são assuntos espinhosos ou delicados, mas que é importante a gente ter, nortear, ter essa busca de poder discutir sobre esses assuntos. Mesmo que uma abertura apenas, alguns apontamentos, isso exigiria cada assunto desse, muitas aulas, mas o intuito aqui é a gente deixar como ponto essencial de que nós não podemos ter uma opinião fechada, porque pode ser em qualquer momento um desses assuntos vão esbarrar na nossa vida, ou quando você for determinado profissional aí numa área, você vai ter que falar sobre isso, dar uma opinião, dar uma palestra, discutir, e aí? Então é importante que a gente tenha esse intuito. Então foi muito tranquilo de corrigir de certa maneira, porque era uma questão mais de pesquisa de cada aluno, né? Não tem uma resposta pronta, só alguns apontamentos que eu disse aqui que tem que estar atentos, mas que são assuntos também que não são tão simples, não é de se fechar, dar uma resposta, mas estar abertos a questionários. Então, um bom fim aí de correção, e vocês possam estar atentos aí à resposta de vocês, estarem retomando elas, observando aí se precisa retomá-las para refazer ou complementar, vocês olharem. Então até a próxima correção da nossa próxima atividade, que é da semana 3, aí a gente fecha essa semana 2. Um abraço a todos.